do Vasco. Antes, vamos lá de Flamengo, o líder do Campeonato Brasileiro, volta aos trabalhos na sexta-feira. Assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo de folga até sexta-feira. Apresentação do elenco para o técnico Felipe Luiz. Próximo jogo apenas no dia 14, contra o Juventude, em Caxias do Sul. Então, o Flamengo tranquilo mais nessa semana. A janela se encerra nesta terça-feira. O Flamengo considera que fez boas contratações, foram 5 no total, contando desde o Mundial, o Jorginho, Saul, também Emerson Royal, Carrascal e na frente Samuel Lino. Contratações importantes para setores que o Flamengo desejava. Muita gente falava até sobre Marcos Leonardo, jogador do Al Hilal. O Flamengo garante que, pelo que a gente sabe, que não foi procurado, mas houve ali um contato por parte do staff do jogador com a diretoria rubro-negra, mas nada avançou neste sentido. Então, o Flamengo está satisfeito com os seus jogadores, agora aguarda a reapresentação na sexta-feira, trabalhar, recuperar alguns atletas, o Jorginho, que ficou poupado no último jogo por incômodo muscular, o Alexandro, panturrilha esquerda com problema, e na quinta-feira tem o julgamento do Bruno Henrique no STJD. Fala, nação flamenguista. E aí, pessoal, a mídia continua debatendo aí quem fez a melhor janela, né? O pessoal aí do UOL, né? E tem também especialistas falando sobre esse novo estádio do Flamengo, sobre o que o BAP decidiu, foi certo, foi errado. Vamos dar uma conferida aqui agora, beleza? Só parei mesmo para explicar a você o contexto do vídeo e vamos trazer para vocês agora aqui esse debate e sobre a construção do novo estádio, do gasômetro, o que o BAP fez. Vamos lá. Naquele mês. Ô, Massa, vai. Sai desse muro. Quem tá melhor? Não, calma, eu só vou explicar. Melhor está o Flamengo, a qualidade é melhor, mas você estou respondendo a sua pergunta. Por isso que o Palmeiras contrata o Jefté para vender lá na frente, por isso que o Palmeiras contrata o Sousa e o Facundo, que são jogadores mais jovens, que podem render lá na frente, só para te explicar por que eu vou no Flamengo, que tem jogadores com mais qualidade. Desculpa, eu achei que você estava me enrolando. Mas então você acha que as contratações do Palmeiras são mais inteligentes? Não tinha que trazer mais gente com essa grana? Eu acho que não, mais gente não. Eu acho que você pode questionar por que o Jefté e não o Abrão. Quem são? Né? São jogadores que têm possibilidade de evoluírem no Palmeiras. Agora, há uma mudança também no Palmeiras, né? Felipe Anderson, Paulinho, Vitor Roque, Andréas Pereira, com exceção do Vitor, que tem, né, grande possibilidade de ainda ser negociado, os outros, cara, vão fazer carreira no Palmeiras. Veja, o Palmeiras escolheu o Piquerez e renovou o contrato dele para ser o próximo Gustavo Gomes, o capitão do time. E assim o Palmeiras vai montando essa base, né? Essa espinha dorsal. Não mudou nada. Nos últimos 5 anos tem sido assim. Ô, Alicia, você acha que deveria ter sido mais, arriscar mais nessa janela ou é por aí mesmo? Domi, eu acho que dá para a gente questionar algumas decisões de scouting do Palmeiras, algumas pela qualidade técnica, e aí eu vou colocar, por exemplo, o Facundo Torres nessa lista, que não tem feito boas apresentações, e tem um pouco de escolha estratégica, que aí é decisão do clube. Você quer fazer dinheiro ou você quer montar times mais rápido? Então, essas escolhas que o Massa falou, de jogadores mais jovens que podem render lá na frente, às vezes demora mais para o cara render. Você pega um cara como o Jorginho, você não vai fazer dinheiro em cima do Jorginho, mas ele entra no time e funciona de imediato. E aí eu falo da questão técnica e do scouting, porque o Palmeiras teria dinheiro para contratar o Samuel Lino, por exemplo. Né? O Palmeiras não viu a tempo, o Flamengo viu primeiro. Então, o que eu estou vendo em relação a Palmeiras e Flamengo, do ponto de vista esportivo, é que os jogadores do Flamengo estão funcionando, encaixando mais rápido do que os jogadores do Palmeiras. Se a gente pegar o Felipe Anderson, que é essa atacada direta, jogador europeu, cascudo, chegar aqui, encaixar e jogar, é muita oscilação. Não é o que a gente está vendo, pelo menos por enquanto, do Samuel Lino, de um cara que entra e faz diferença de cara. Então, eu acho que tem alguma aí que o Palmeiras não fez tão bem. E aí ter dinheiro para gastar e gastar esse dinheiro bem
são duas coisas diferentes. Então, a gente pode olhar para a planilha do Palmeiras está linda, a gente olha para o Palmeiras dentro de campo, e pelo dinheiro que gastou, no meu entendimento, poderia estar melhor. Domi. E aí, palmeirenses do nosso chat, diga. Não, é só para completar. Assim, eu acho que as estratégias dos dois clubes são muito diversas, são muito diferentes. O Flamengo, ele contrata jogadores muito especiais, que é um elenco inchado, nitidamente, assim, tem jogadores ótimos que não estão sendo nem relacionados, né? Bons jogadores, ótimos não, mas bons jogadores que hoje não são nem relacionados. E aí, qual que é o problema? O problema é administrar. O técnico, nesse momento, ele tem um elenco inchado com ótimas opções, que é o sonho, obviamente, de qualquer clube no Brasil, mas não é fácil também administrar a expectativa de um bom jogador que não é nem relacionado para as partidas. E o Palmeiras não. O Palmeiras, para mim, ele tem uma estratégia pontual. O Abel, ele nunca gostou de elenco muito inchado, grandes estrelas, ele não trabalha desse jeito. Ele tem um time dele base ali, ele tem os jogadores que ele confia, né, que resolvem para ele, e as contratações são muito pontuais. Então, é Vitor Roque, é Andréas, para mim, o Kelvin, para mim são contratações pontuais de deficiências da equipe. O que vai funcionar? Não sei. Se o Felipe Luiz for realmente esse técnico que ele mostra ser especial, ele vai, inclusive, administrar o vestiário muito bem. Mas isso pode causar um problema para ele lá dentro do Flamengo. De profissionalismo, porque a gente tem diferenças grandes entre Flamengo e Palmeiras, né? Mas a gente vê resultado de campo e a distância não parece ter uma preocupação a curto prazo. Aliás, antes de você fazer essa comparação, de fato são descolados em termos de Brasil em relação à gestão e sustentáveis mesmo. O estádio do Flamengo é um risco para essa sustentabilidade, sim? Pode Ou ser. não? Pode ser se for mal feito. Assim, e eu achei um bom sinal o BAP travar e esperar e repensar. Eu acho que faz sentido. Aumentou os prazos com a prefeitura agora? Até porque era um assunto que tinha um componente eleitoral, né? Tinha um componente eleitoral. A pressa para ser tratado dele. Tinha. É inegável. Assim, a questão é como é que o Flamengo vai pagar a construção desse estádio. Teoricamente, construir o estádio faz sentido comercialmente? Eu acho que faz. Porque se o Flamengo tiver autonomia em relação a camarotes, a patrocínios, ao uso do estádio... Receita aumenta. Ele pode ganhar mais dinheiro e ele vai ficar menos dependente de um equipamento que amanhã o governo diz, olha, você tem que liberar para o Fluminense, tem que liberar para o Vasco, mas o Vasco nem faz parte da concessão. Não, mas tem que liberar porque a justiça deixou, a justiça mandou. Então, comercialmente, em termos de autonomia também, faz sentido querer um estádio. Porém, tem que pagar pela construção do estádio, que é o grande problema de qualquer estádio no Brasil e no mundo. Quem vai comprar? Quem vai pagar essa conta? Se tiver, por exemplo, vai ter uma SAF, o Flamengo vai vender 25% dessa SAF. Você fala SAF, Flamengo, galera? Não! Não, eu tô falando de hipóteses aqui, né? Mas era um termo proibido na eleição. Eles não entendem o que é SAF. Eles acham que SAF é o Botafogo, o Vasco. Exato. Mas aí, o exemplo que se usava na eleição era do Bayern de Munique, que é um exemplo interessante. O Bayern de Munique tem uma associação e tem uma empresa. A empresa pega o futebol e eles têm 75% da associação, então ela mantém o controle, e 25% eles vendem para 3 empresas. Audi, Adidas e Allianz. Porra. Só sócio estratégico. Realmente. Só sócio estratégico. É só sócio que tem relação com o negócio ali, patrocinador. Que retira a sua porcentagem no final do processo. Então é um modelo bacana, legal. Dá para o Flamengo fazer uma coisa parecida? Depende de demanda de mercado, depende de aceitação política e depende do valor que vai aportar. E se pega esse valor e usa ele para construir o estádio, pode ser um caminho viável? Pode. Porque aí você financia a construção do estádio sem deixar uma dívida para o futebol pagar ao longo de 10, 15 anos. Tá bom, é um modelo. Dá para fazer esse negócio com um investidor do tipo... Qualquer um. Agora surgiu aí. Sei lá, um investidor. Agora surgiu um investidor que queria construir a cidade do Flamengo.
Estádio, shopping, prédio de comercial. Aí digamos que o investidor ele vai querer financiar Explorar essa 25 obra, anos lá. mas ele vai deixar o estádio para o Flamengo explorar, só que ele vai ganhar o dinheiro dele com os empreendimentos no entorno do estádio. Pode ser que isso faça sentido? Que alguém queira financiar desse jeito? Pode ser. Então, a pergunta... Existe possibilidade. A questão é essa. Qual é o modelo que vai ser adotado? Formato. Ou se o modelo é assim, não. O Flamengo ele vai poupar dinheiro, vai fazer uma poupança e ele vai começar essa obra sozinho. E aí ele vai terminar a obra com o dinheiro da cadeira cativa, com o dinheiro do naming right, com o dinheiro que são receitas do estádio, que são receitas do Flamengo. Dá pra fazer assim também? Dá. Mas qual a consequência disso? Você vai tirar dinheiro do futebol. Não tem pra onde correr. Você vai tirar dinheiro do futebol. Porque aquele naming right é um dinheiro que você poderia usar no futebol e não vai. Aquela cadeira cativa é um dinheiro que você poderia usar no futebol e não vai. Você vai tirar dinheiro do futebol. Só que você vai manter 100% da propriedade com você. Você não vai ter SAF. Você não vai ter... aquele prédio vai ser seu também. Entendeu? Então é isso. Primeiro você tem que decidir qual é o modelo que você quer. Qual é o mais seguro. E tem que testar mercado e tem que ver o que é que tem dentro aí. Cara, entender se a prefeitura vai conseguir transformar aquele entorno lá no que eles estão pensando. Num lugar ativo, num lugar, Porto Maravilha. Porque também se não virar só o estádio ali... Só em dia de jogo, né? Não é atrativo pra ninguém. Agora, se aquele lugar ali for um lugar que tá naquela maquete, pode ser que um milionário de fora queira, porque ele fala, pô, isso aqui vai ser um lugar vivo na cidade, um lugar novo, que vai ter gente que vai frequentar o shopping, que vai frequentar as áreas comerciais, é bacana pra mim. Eu vou ficar ali 25 anos e eu recupero com lucro. Se não, se for um estádio num lugar ermo, ninguém vai querer botar dinheiro. Né? Agora, como o assunto parou, o máximo que eu posso fazer aqui é isso, cara. É dizer, olha, quais são os modelos que são possíveis? Quais são os riscos? É isso, cara. Aí, a última vez que eu falei sobre esse assunto publicamente, um dos candidatos a presidente recorrentes aí do Flamengo foi lá nos comentários e falou assim, não sabe nada sobre o assunto. Tá bom. Essa é a loucura que fica quando o Flamengo... É bom, eu gosto quando um amador, uma dessas figuras me critica, que aí faz uma parede assim e fala, ó, eu tô do outro lado. Divide, né? Prefiro que você faça isso. Faz o semi-automático. Qual é, meu parceiro? Eu não sei se foi reza forte. Uma oração para o livramento do vexame! Uma oração para o livramento do vexame! Ou se o Volpe resolveu virar o Neuer. O Grêmio parou o Flamengo. O Grêmio empatou em 1-1 no Maracanã em pleno domingão, do jeito que a gente gosta. Outra vez o mano Pedra no Sapato Menezes incomodou o caminhar do nosso Felipe Luiz. Tá feliz, né? O Grêmio parou o Flamengo mesmo. Mas ó, me diz aí, quem continua na liderança? Fala aí, diz, vai falar, ó, óculos do Mengão. O Mengão continua na liderança. Mais do que isso, o Flamengo tem São Jorge, Santo Forte. E não é que o Corinthians deu um jeito de ajudar a gente? 1-1 no grande clássico contra o Palmeiras. Dá-lhe timão! Tá difícil ganhar do Corinthians, hein? Abel Ferreira. Eu sei que vocês estão morrendo de medo. Eu também estou com medo. O Cruzeiro não deu mole, não. O Cruzeiro vem aí, ó. Ó, Cruzeiro vem. Venceu o São Paulo 1-0, assumiu a vice-liderança do campeonato. Gente, alguém precisa segurar esse garoto Matheus Pereira. Ué? Agora, para tudo, porque precisamos falar do Mirassol. Para! Mandou 5-1 no Bahia. Pro lado era gol de novo. Eu ia pro outro lado, gol de novo. Já pensou o Mirassol na Libertadores do ano que vem? Essa pecada do Botafogo pra cima do Bragantino. Gente, como é que é a vida, né? Na última rodada, o Bragantino ganhou por 4 gols. Lembra do Fluminense? Oh, meu Deus, agora levou 4-1 no tapetinho. Quem não tá conseguindo voar é o Galo. Entenda, Galo não voa. O Atlético Mineiro perdeu pro Vitória. Aquele Vitória, 8-0 Mengão, 8-0 Mengão. Pois é, o Vitória ganhou. 1-0, ganhou do Atlético Mineiro. Olha, Galo. Fica triste, não. E nessa disputa acirrada para sair da Série B, o Vasco ganhou 3 pontos muito importantes. 3-2 no Lanterna Esporte. Aos torcedores do meu Vasco, saudações vascaína. Com muito amor e paz, saudações vascaína. O Juventude está reagindo, bateu o Ceará 1-0 fora de casa, hein? Pra desespero da turma do Vozão. Pra Reginaldo, levantou pra boca. É o pior. Nossa senhora, pelo amor. E teve mais gaúcho vencendo o Cearense. O Internacional derrotou o Fortaleza 2-1 no Beira-Rio. O Leão cada vez mais perto da Série B. Dançar com você.
no Brasileirão por causa da data FIFA. Vem seleção por aí, vem Carlito! Meu Mengão, tranquilão, em primeirão. Rimou, hein? Oh, é o quê? É clichê? Tudo bem. Mas o Flamengo na liderança tá virando clichê. Eu não... Mídia paulista critica a convocação do Samuel Lino para a seleção brasileira. Só porque o cara é do Flamengo? O jornalista bairrista Bodão, no programa Galvão e Amigos da Band, disparou. O Brasil é tão carente que chamaram o Samu. Acho que é meio desespero. Quem viu o Samu jogar? A gente conhece muito pouco o Samuel Lino do Flamengo. O Ancelotti e sua comissão técnica conhecem, mas isso é pouco, disse Bodão. Olha que comentário bizarro. O treinador e a comissão técnica da seleção conhecem o cara. Viram o cara jogar uma pregada de vezes pelo Atlético de Madrid, inclusive contra o Real Madrid, antigo clube do Ancelotti. Por isso convocaram. Mas não serve para a seleção porque o tal do Bodão viu o Samu jogar poucas vezes. Quem esse cara pensa que é? Quem convoca é o Ancelotti ou ele? O Samuel Lino cansou de jogar contra Real Madrid e Barcelona, dois gigantes europeus. Foi destaque na Champions League e melhor jogador da temporada retrasada pelo Atlético de Madrid. Mas não serve para a seleção porque um grande bode não viu o cara jogar muitas vezes. O Bodão deve ter visto muito jogar é o Jean Lucas do Bahia, o Bento do Al Nasser, o Alexandro Ribeiro do Lille da França, o Caio Henrique do Mônaco, o Douglas Santos e o Luiz Henrique do Zenit, da Rússia. Ele deve assistir o Russão. Tá com tempo de sobra esse Bodão. A quantidade absurda de pênaltis muquiranas dados para o Palmeiras nesse Brasileirão. Absolutamente todos foram dados para destravar o placar a favor do Palmeiras. Esses, sem Mundial, conseguiram pelo menos 6 pontos roubados, só de pênaltis. Se não fosse a CBF, o Palmeiras estava com 10 pontos atrás do Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. Pênalti sem vergonha número 1. O Palmeiras empatava com o Sporting 0-0. Pênalti safado número 2. No mesmo jogo, os sem Mundial empatavam com o Sporting 1-1. Pênalti muquirana número 3. Aquele contra o Flamengo que o Varela colocou a mão na bola fora da área. Ainda bem que perderam. Pênalti Mandrake número 4. O birrebaixados perdiam para o Vitória por 2-0. Pênalti inexistente número 5. O Cheiro Verde perdia para o Ceará por 1-0. E pênalti inventado número 6. Os filhos da Carminha empatavam com o Curica em 0-0. Todos para ajudar o Palmeiras a pontuar. Diferente dos pênaltis dados para o Flamengo. Um com o placar já em 3-0 contra o Curica. Um já em 5-0 contra o Juventude. E um com o placar já em 7-0 contra o Vitória. O único pênalti que destravou o placar do Flamengo foi o agarrão claríssimo do Murilo no Arrascaeta dentro da área. O placar estava em 0-0. O sistema é verde, parceiro! É, galera, vamos dar uma olhada aqui agora no balanço, né, do Flamengo aí, balanço financeiro da janela. Arrecadou mais com vendas do que gastou com reforços. O Flamengo, no planejamento aí do BAP aí, o saldo do Flamengo na janela de transferência foi positivo, né? O clube conseguiu atacar as principais carências do elenco e negociar jogadores por valores significativos, enquanto o Fla lucrou 370 milhões com a saída de atletas. O investimento em contratações ficou na casa dos 270 milhões, então saiu lucrando 100 milhões, cara. É incrível, né? E trouxe jogadores interessantes, jogadores, no meu caso do Samu, né? Samuel Lino e o Saul, né, e o Jorginho, que vieram de graça praticamente, uma baita de uma contratação, e muitos criticaram, né, jogador, não, então criticaram com inveja, né. O valor gasto pelo Flamengo nesta janela foi o maior investimento já feito pelo clube, né, em uma única janela em sua história. Foram 4 contratações e a conta, né, não considera, né, luvas e comissões. Saul foi o único jogador a vir sem custo, né, perdão, não foi Jorge não, pessoal. Saul, peço desculpa. Só pagou mesmo que compra de direitos, né? O meia estava perto de rescindir o seu contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha, que não recebeu nada do Flamengo, né? No negócio. Os outros 3 reforços, Royal, Carrascal e Samuel Lino, exigiram, né, investimento do clube. O lateral direito foi comprado do Milan da Itália por 9 milhões de euros, cerca de 58,7 milhões. O meia colombiano, né, Carrascal, por 12 milhões de euros, cerca de 76,8 milhões. E para finalizar, né, o atacante Samuel Lino, né, que custou 22 milhões de euros, cerca de 141,5 milhões. E Lino se tornou a maior contratação da história do Flamengo, né, pessoal? Vamos olhar aqui, para finalizar o vídeo. Deixa eu grifar aqui para ficar melhor para vocês verem. Isso aí. Pronto.
Emerson Royal, Milan, 9 milhões de euros, cerca de 58,7 milhões. Saul, sem custos. Carrascal, 12 milhões de euros, cerca de 76,8 milhões. Samuel Lino, 22 milhões de euros, cerca de 141,5 milhões. Então, total, 277 milhões, né? E a saída do Flamengo foram o quê? Wesley, o Meia Gerson, né? E Vitor Hugo, né? Vitor Hugo foi emprestado, né? Ao Santos. E do profissional, né? O goleiro Lucas Furtado, né? Matheus Gonçalves, atacante Lohan, né? E Chola, né? Que estavam no sub-20. Vitor Hugo, né? E o Lohan foram emprestados para o Santos e para o Pisa da Itália. O Vitor Hugo Santos e Lohan para o Pisa, né? E o clube italiano pagará 500 mil euros, né? Cerca de 3 milhões de reais pelo empréstimo. E caso, né? Com opção de compra, caso ele venda o jogador, o Flamengo continua com 50% do direito do jogador, né, pessoal? Então, estratégia, né? São estratégias. Então, dois atletas, né, foram liberados, mas o Flamengo manterá 50% dos direitos, né, de ambos. O Chola, né, foi para o Dinamo Kiev e pagar o Dinamo vai pagar 400 mil dólares, né, cerca de 2,1 milhões de reais. E o Lucas Furtado, né, se transferiu para o Vitória de Guimarães de Portugal. A maior venda foi de Wesley, né, para a Roma da Itália por 25 milhões de euros, cerca de 162,12 milhões, né. O último negócio foi do Matheus Gonçalves, a venda para o Al-Ahly. O Al-Ahly pagou 8 milhões de euros, cerca de 50,5 milhões de reais, né. Então, como estamos vendo aí, né, o Flamengo fechou um saldo positivo acima de 100 milhões de reais, 101 milhões e meio de reais acima, né, do valor gasto. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo vídeo aí.